Nós vamos hoje conversar sobre um tema que, como Eva falou, né, é um tema bem importante. Talvez a palavra animismo não seja muito recorrente no vocabulário de quem começou há pouco tempo na doutrina espírita, mas é bom que a gente exerça, né, através do aprendizado. Não que eu tenha condição de ensinar alguém, mas para a gente apresentar aqui determinados conceitos, né, dos estudiosos da doutrina espírita, para que a gente possa entender um pouco mais o fenômeno mediúnico. Nós precisamos também compreender o fenômeno anímico. E é isso que a gente vai tratar hoje: animismo e mediunismo ou mediunidade. Então, vamos falar sobre isso e vamos falar sobre os fenômenos metapsíquicos, ou fenômenos psíquicos, ou metafísicos, ou espíritas. Essas denominações são todas iguais. Por quê? Porque são fenômenos além da esfera física, extracorpóreo, extrafísico. Ou seja, é o espírito que determina esses fenômenos. Quando a gente fala em fenômeno na doutrina espírita, a gente tem que ter muita consciência de que fenômeno não quer dizer algo sobrenatural, algo que esteja além das forças ou das leis naturais. Não, tudo está na natureza. O espírito e todos os fenômenos espíritas não são sobrenaturais, são fenômenos naturais. Então, quando a gente fala em fenômeno, como a gente fala o fenômeno da chuva, o fenômeno, não é, do El Niño, da El Niño, e o fenômeno do trovão, tudo isso são fenômenos naturais. E os fenômenos espíritas, ou fenômenos metafísicos, ou psíquicos, são todos fenômenos naturais. Então, esses fenômenos espíritas ou metafísicos, eles se dividem quanto ao agente, ou seja, quanto àquele que provoca o fenômeno, em fenômenos anímicos e mediúnicos. Nós vamos conversar sobre esses conceitos, o que seria animismo. Mas, assim, de uma forma bem sucinta, para a gente logo começar a raciocinar sobre isso, animismo seriam fenômenos... Animismo vem de ânima, ou seja, alma. Fenômenos decorrentes da alma. Mediúnicos também são fenômenos decorrentes dos espíritos, mas espíritos desencarnados. Para que haja um fenômeno mediúnico, tem que existir obrigatoriamente um médium, ou seja, alguém encarnado, e um espírito desencarnado, que atua sobre o médium, e o médium é apenas o intérprete, a ponte, o intermediário entre o mundo extrafísico, o mundo espírita e o mundo físico, o mundo dos desencarnados. Por exemplo, alguém vai dar uma comunicação psicofônica, ou seja, aquele médium que fala e trazendo a mensagem do espírito. Aquilo ali é um espírito que está se utilizando das forças focais do médium e trazer sua mensagem. Mas e o fenômeno anímico? É quando a própria pessoa encarnada, ela produz esse fenômeno. Em que circunstâncias isso acontece? Ora, nós devemos ter como ideia que todos somos espíritos. Alguém tem dúvida disso? Só que o próprio Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele disse que o espírito, o ser desencarnado, e para que nós entendamos melhor a metodologia e as denominações espíritas, ele denominou alma, o espírito encarnado, certo? Então, vem de anímico, de alma. Mas os fenômenos mediúnicos ou os fenômenos anímicos, eles se misturam muitas vezes, que a gente não tem como saber onde começa um e onde termina o outro, porque são tão interdependentes, ocorrem de forma tão intrínsecas, que a maioria dos estudiosos hoje estão falando em fenômenos medianímicos ou fenômenos mistos, ou seja, o fenômeno anímico, a própria alma do médium, ele atua juntamente com um espírito desencarnado,
certo? Mas vamos prosseguir, isso vai ser melhor entendido quando a gente vê aqui o restante. Nós não podemos confundir animismo com mistificação. São duas coisas bem distintas. O que é a mistificação? A mistificação significa o engano, o engodo, o embuste, ou seja, uma comunicação que ela tem por trás um engano. Não existe realmente aquela comunicação, ela está sob uma farsa. Isso seria mistificação. Nada tem a ver com animismo, tá? Essa mistificação, ela pode ser do espírito comunicante ou do médium. Vamos fazer essa diferença. Digamos que um espírito se comunique e com a finalidade de deixar o grupo confuso ou ter um acesso para o grupo, até de forma para obsidiar o grupo, fascinar o grupo, ele vem e diz, olha, eu sou fulano de tal, aí dá um nome importante, que não tem nada a ver com aquilo ali. Eu sou um fulano de tal, sou o mentor da casa, eu sou isso, sou aquilo outro, e vocês agora vão me ouvir. Então, ele começa a dizer coisas, bota aquela cadeira ali, tira aquela cadeira daqui, e interferir muitas vezes no trabalho da casa espírita, no trabalho da reunião, sem que seja realmente mentor ou seja alguma coisa. Seja um espírito que queira mesmo mistificar, querer desunir o grupo, às vezes acabar com o trabalho mediúnico da casa. Isso não tem nada a ver com animismo, certo? E, às vezes, o próprio médium. Por que não? Nós somos criaturas doentes, não somos? Não tem espíritos doentes? Lá no mundo espiritual tem espíritos bons, espíritos sábios, espíritos das mais variadas espécies. Da mesma maneira que existem espíritos, almas das mais variadas espécies encarnadas, não é? Então, lá no mundo espiritual não é diferente. Então, o próprio médium vai dizer, eu quero que todo mundo goste de mim no grupo. Eu quero que todo mundo me siga e todo mundo me respeite. E comece a trazer mistificações, trazer como se fossem comunicações que, na verdade, não é espírito nenhum. Isso é mistificação. Nada tem a ver com animismo, certo? E a finalidade, muitas vezes, disso são os próprios espíritos querendo fascinar o grupo, dominar o grupo. Mas a gente trouxe isso aqui para a gente diferenciar bem direitinho o animismo. Tá bom? E como foi que surgiu essa história de animismo? Vamos falar um pouquinho da história, certo? Como é que a gente... Depois que Kardec faleceu, depois que Kardec deixou a codificação e ele faleceu, começaram vários cientistas a se debruçarem a respeito do que seria o fenômeno mediúnico, estudar o fenômeno mediúnico. Mas, em contrapartida, vários outros espíritas, aliás, vários outros cientistas queriam justamente pôr por terra as ideias de Kardec. Gente, não existe espírito, não existe nada disso. Isso tudo é fruto da imaginação da humanidade. Então, um importante filósofo da época, esse Karl Robert Eduard, ele é alemão, ele publicou um livro, O Espiritismo. E ele publicou essa obra em 1885, e foi uma obra, como ele era um filósofo famoso na Europa na época, teve muita influência, e começou a ideia, não existe espírito, tudo é animismo, tudo é fruto da imaginação, tudo é fruto do inconsciente. As pessoas, não existe fenômeno mediúnico. Mas, em contrapartida, outros espíritas e outros estudiosos do tema, às vezes nem eram espíritas, começaram a combater as ideias daquele alemão. E vários cientistas, como Alexander Aksakov, começaram a combater essas ideias. E o Alexander Aksakov escreveu um livro chamado Animismo e Espiritismo, para combater aquele outro livro, que deram 2 volumes. Inclusive, esses livros são editados pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira. E ele disse que não tinha nada a ver. Existe, sim, o fenômeno anímico, aqueles fenômenos que se originam da própria alma do encarnado.
Mas nem por isso deixa de existir o fenômeno mediúnico. São duas coisas distintas, mas existem os dois fenômenos. Diante de toda essa celeuma, houve um congresso espírita em 1937. Os espíritas da época se reuniram e fizeram um congresso. E qual foi o tema do congresso? Animismo ou espiritualismo? Quais deles explicam os fatos? Então chamaram Ernesto Bozano, que era um grande cientista na época, estudioso das ideias espíritas, e disseram: Bozano, faz um resumo da tua obra, e para que a gente possa fazer a distinção e compreender bem direitinho a questão do animismo e da mediunidade. E Bozano, ele realmente escreveu um livro chamado Animismo ou Espiritismo, que foi o tema do congresso na época, e ele fez essa síntese. O que ele diz aqui? Nenhum nem outro, ou seja, nem um fenômeno anímico, nem um fenômeno mediúnico, logra separadamente explicar o conjunto dos fenômenos supranormais. Ambos, ou seja, o fenômeno anímico e o fenômeno mediúnico, são indispensáveis a tal fim e não podem separar-se, pois que são efeitos de uma causa única, que é o espírito, que, quando se manifesta em momentos fugazes durante a encarnação, determina os fenômenos anímicos, e quando se manifesta durante a existência desencarnada, determina os fenômenos mediúnicos. Então, ou seja, quando o encarnado se manifesta, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, em determinadas situações, é um fenômeno anímico. Mas quando é um espírito, através de um médium, é um fenômeno mediúnico. Então, vamos ver que momentos é esse que o encarnado se manifesta. Que momentos seriam esses? Existe a questão animismo na codificação, nos 5 livros da codificação de Kardec. Kardec não usa a palavra animismo, ele fala em emancipação da alma, que é a mesma coisa de animismo, certo? Só que Kardec não usou esse termo. Mas esse termo mais simples, acho que menor, pegou mais do que a emancipação da alma. Mas Kardec fala, sim, é a emancipação da alma. E como é que ocorre esse animismo? Como é que ocorre essa emancipação da alma? Nós somos espíritos, encarnamos. Mas está lá no Livro dos Espíritos que os espíritos eles não ficam dentro do corpo, como se estivesse dentro de uma caixa. Os espíritos, o quê? Eles ficam acoplados no corpo físico. E em determinados momentos, no sono, por exemplo, em momentos de transe, ele se expande e ele pode muito bem deixar de agir como ser encarnado e agir como espírito. Kardec fala isso literalmente. Ele pergunta lá a Erasto e Timóteo, lá no Livro dos Médiuns: as comunicações escritas ou verbais podem ser também do espírito do médium? As comunicações podem ser do espírito do médium? Olha, ele está fazendo a diferença. Ele não está perguntando da alma do médium, não. A alma do médium é aquele ser encarnado. Mas quando a gente se emancipa, quando o espírito deixa o corpo e ele se emancipa, ele volta a ser espírito. E é isso que eles responderam. A alma do médium pode comunicar-se como qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Então, pode sim se comunicar, mas na qualidade de espírito. Entra num transe, e nesse transe ele pode manifestar-se, mas não conscientemente, que a gente vai ver daqui a pouco como é que acontece. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec fala, tem um capítulo falando sobre a emancipação da alma, que ele diz quais são os fenômenos anímicos e de emancipação da alma. O sono e os sonhos. Quando a gente dorme, a gente sai do corpo, o espírito sai do corpo, deixa o corpo físico, recobra as suas faculdades de espírito e vive lá no mundo espiritual. Fato anímico, emancipação da alma. Visita entre vivos. A moça fez O que seria visita entre vivos? Isso ocorre muitas vezes. A pessoa está num coma e, de repente, é visto
em determinado local. A pessoa está viva. Só que o coma, ela faz o quê? Ela fica num transe, ela fica num estado, não é, de sono profundo. E isso ela se emancipa e ela vai, não o corpo físico, mas ela vai em espírito, com o seu perispírito, e aparece em determinados locais. Gente, isso é uma coisa que sempre acontece muito, e tem muitos fatos desses catalogados nos estudos espíritas durante muito tempo. Ela até falou, eu escutei daqui, viu? Por exemplo, muitas pessoas que estão bem pertinho de morrer, aparecem alguém, principalmente a mãe, viu? É interessante, né? O vínculo de mãe e filho. Vão e a mãe vê, como se fosse a pessoa chegando, vê a pessoa em casa, e daqui a pouco chega a notícia que a pessoa faleceu. Ela não tinha nem se desprendido ainda, mas já faz uma visita entre vivos. E tem muitos casos de visita entre vivos, certo? Existem muitos casos famosos que a Igreja Católica cataloga de santos que tinham essa questão dessa bilocação. Nós temos vários... Não é o objeto da palestra, por isso que eu vou pular um pouquinho. Transmissão oculta de pensamentos. A gente chama isso hoje de telepatia. Quem não teve já um fenômeno como telepático? Alguém aqui não teve? Eu acho que todo mundo já teve. A gente está assim fazendo nada e de repente a gente lembra de uma pessoa. Aí daqui a pouquinho o telefone toca. É aquela pessoa que a gente lembrou. Olha a questão anímica aí. Eu não estou lembrando, não estou nem aí. De repente veio aquela lembrança de alguém. A pessoa chega na casa da gente. Isso acontece comumente. Isso é um fenômeno anímico, um fenômeno telepático. Letargia, catalepsia, sonambulismo, êxtase e dupla vista. O sonambulismo é a pessoa que dorme, entra em transe profundo, fica no estado sonambúlico e daí fala, às vezes, línguas diferentes, às vezes escreve coisas que ela não sabe no dia a dia. A gente vai falar isso daqui a pouco. A catalepsia é no estado de um profundo sono. A letargia, por exemplo, o caso de Lázaro, lá no Novo Testamento. Jesus ressuscita Lázaro, né? Só que Lázaro não estava morto, ele estava lá no estado letárgico. E quando Jesus chama, ele se levanta e sai do estado letárgico e volta ao normal. Êxtase, que é o transe mais profundo, que a pessoa entra em comunhão com as forças espirituais mais sublimes. A dupla vista, ou seja, a vista da alma. Você não vê com os olhos, você vê com a alma. A chamada que a gente diz assim, mas, rapaz, eu tive a sensação que fulano passou aqui num relance e fulano não estava ali. Pode ser uma pessoa viva, pode ser uma pessoa morta. Isso é a dupla vista, a vista da alma. Mas como eu vou passar rápido, para a gente só ter uma ideia, tá bom? E lá nos livros dos médiuns, além desses fenômenos, ele fala da transfiguração e da bicorporeidade, que também é a questão da visita dos vivos, entre vivos. Mas vamos lá, animismo. Vamos pegar uma definição de animismo para a gente começar a trabalhar o conceito de animismo. O termo animismo está aqui em Vivência Mediúnica, esse livro é muito bom, do projeto Filomeno de Miranda. Ele diz o seguinte: o termo animismo designa aqui as manifestações da própria alma do médium, a desvelar no processo das comunicações, conteúdo psíquico arquivados no inconsciente. O inconsciente, ou seja, o médium, durante uma comunicação, ele, em vez de exteriorizar o pensamento de um espírito, ele exterioriza ele mesmo, algo que está no seu inconsciente. Não é mistificação. Ele não está enganando ninguém, ele não está nem enganando nem a si próprio. Ele está exteriorizando um conflito, muitas vezes, ou não, de algo que está dentro do seu inconsciente. Vamos ver um pouquinho o que é consciente e inconsciente sob a ótica espírita, tá? A psicologia pode até, mas vamos lá. Aí Kardec diz o seguinte: em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Enriquece-os parcialmente quando encarnado, parcialmente quando encarnado, em matéria por demais grosseira, porém, dele se recorda como espírito.
O que é isso? Não é? Gente, nós não somos criaturas imortais. É a primeira vida que a gente está tendo? Nós tivemos o quê? Várias encarnações. E durante essas encarnações, o que a gente não aprendeu? Nenhum idioma diferente. A gente não aprendeu nenhuma profissão diferente. A gente não leu livros diferentes do que a gente já leu. Leu, a gente viveu vidas e vidas, produzindo, pensando, lendo, estudando. E onde é que está todo esse conhecimento que a gente adquiriu em outras vidas? No inconsciente. Tudo que nós vivemos anteriormente, nossas encarnações passadas, elas estão arquivadas na nossa mente perispiritual, que nós chamamos de inconsciente. Está vendo essa imagem do iceberg? O consciente seria apenas essa parte que a gente mostra que está aparecendo sobre as águas. O que está embaixo das águas, o que está sob as águas, nós estaríamos representando como inconsciente. Todo o cabedal de experiência e de conhecimento que nós já tivemos em outras vidas. Todas nós temos isso armazenado no nosso inconsciente. Quando a gente entra no estado de emancipação da alma, no estado de transe, pode ocorrer que esse inconsciente que está lá, escondido lá, ele vai o quê? Emergir. Ele vai sair desse consciente, a psicologia trabalha muito com isso, não é? Vai sair dali e que a gente vai ter consciência. Como espírito, tá bom? Como espírito. Aí a Delane diz isso aqui, mas como a gente está com um pouquinho de tempo, eu vou passar um pouquinho. Vamos dar um exemplo prático do que a gente está falando aqui. No livro A Gênese, que faz o último livro da codificação, o astrônomo francês Nicolas Camille Flammarion, ele escreveu um capítulo da Gênese, que é o capítulo chamado Uranografia Geral, sob a escrita automática. O que é escrita automática? A escrita, ela é direta, ela pode ser mediúnica, quando existe um espírito comandando o próprio braço do médium, ou o cérebro do médium, e escrevendo lá a mensagem. A escrita automática é o quê? É quando o médium não existe nenhum espírito. É ele mesmo que entra em transe, entra no estado sonambúlico e retira do seu passado informações e traz uma mensagem. E Camille Flammarion escreveu várias mensagens assinando como Galileu Galilei, e Kardec publicou, inclusive, um capítulo inteiro da Gênese, chamado Uranografia Geral, que foi trazido dessa forma, não da forma mediúnica, mas da forma anímica de Camille Flammarion. Aí, em determinado momento, as pessoas começaram. O próprio Camille Flammarion, naquela época, ele era muito jovem. Eu vou contar a história dele, não por causa do tempo. Mas aí, o próprio Camille Flammarion, ele muito jovem, ele ficou cheio de dúvidas, né? Ficou cheio de dúvidas. Depois que ele escreveu tudo isso, e dizendo, meu Deus, será que fui eu? Será que não fui eu? Será que isso acontece com a gente? Será que fui eu? Será que não fui eu? Será que foi Galileu mesmo? Será que... Ele ficou naquela dúvida, né? E aí ele começou a pensar. As pessoas dizendo, então você não é médium, você é sensitivo, você é paranormal. Realmente, é sensitivo, paranormal. Mas aí ele foi estudar o fenômeno. Ele se debruçou sobre os fenômenos espíritas. E ele conseguiu, como Ernesto Bozano, como Max Akoff, distinguir que existiam dois tipos de fenômenos, o anímico e o mediúnico. E o que ocorreu com ele não foi mediúnico, foi anímico. Ele era um astrônomo. Ele era muito ligado às ciências. Chamavam ele, inclusive, de poeta das estrelas, porque ele escreveu vários livros falando sobre a existência de mundos habitados antes de conhecer Kardec. Tão interessante isso, né? Kardec, um dia, ele estava escrevendo um livro, Camille Flammarion, Os Mundos Habitados.
Aí um dia ele chega numa livraria e vê o Livro dos Espíritos, compra e leva para casa. Quando ele abre o Livro dos Espíritos e começa a ler, o que é que ele acontece com ele? Ele vai ver um capítulo lá, com Kardec falando nos mundos habitados. Ele disse, não é possível. Esse cara teve a mesma ideia que eu tive? A ideia no ar, né? A questão da intuição. Aí ele vai procurar Kardec. Aí ficaram grandes amigos. Ele escreveu os livros, né? Esse Poeta das Estrelas, e escreveu também várias mensagens que Kardec aproveitou, mas todas elas falando de Galileu Galilei. Por quê? Porque Galileu Galilei teria sido a encarnação que ele teria tido em outra época. Ele próprio, Camille Flammarion, tinha sido Galileu Galilei. Então, quando ele entrava em transe, nessa existência atual, ele tinha todo o conhecimento de astronomia, ele tinha conhecimentos vários, que ele era astrônomo, um alto patente da astronomia na França. Inclusive, ele foi diretor lá no instituto, lá na França, do mais importante instituto da França de astronomia. Só que ele tinha as ideias dele restritas ao que ele aprendeu aqui. Só que quando ele se emancipava, quando ele entrava em estado sonambúlico, juntava o que ele sabia como alma encarnada e com ele o que ele sabia como espírito, toda a experiência que ele tinha como espírito, e aí ele escreveu esse capítulo da Gênese. Deu para entender? Então, não foi fenômeno mediúnico. Isso é um exemplo. Mas existem exemplos dessa natureza, que são exemplos, assim, difíceis de a gente encontrar. Mas existem outros exemplos para a gente entender o que seria o fenômeno anímico. Lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo chamado Emersão do Passado. O que é emergir? Sair da profundeza para a superfície, né? Emersão do passado. E o que é que acontece? Uma determinada criatura está na reunião mediúnica e ela começa a falar como se fosse um espírito sofredor. Começa a falar como um espírito mesmo, que tinha sido assassinada, que aquela pessoa ia se ver com ela, que assassinou e tal. Aí André Luiz e Hilário começam a olhar para ela e dizem, gente, essa mulher está falando como se estivesse dando uma mensagem, uma comunicação psicofônica, mas cadê o espírito, que não tem espírito nenhum falando por ela? Cadê o espírito? Aí o instrutor Aulus diz assim, realmente não tem espírito nenhum. Ela está tirando das profundezas do seu inconsciente uma personalidade encrencada, não é como ele diz, tá, gente? Estou dizendo com minhas palavras. Muito encrencada nas outras encarnações, que ela se apegou muito, não perdoou. Olha, gente, a importância do perdão. Por isso que Jesus disse, né? Perdoa teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Porque depois fica até mais complicado, então vai virar uma obsessão. Aí ele diz, por que ela não perdoou? Quando ela entra, mas tinha um espírito assim distante. Quando ela entra, aquele espírito se aproxima dela de alguma forma, não precisa nem lhe dar comunicação nem nada, ela arroja de si mesma aquele problema. E lá vem a comunicação mediúnica. Como se fosse um espírito, mas não era espírito nenhum. Era uma encrenca dela mesma. E aí ele diz assim, mediunicamente falando, vemos aqui um processo autêntico de animismo. Não era mediunidade, era animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente, quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Não tinha espírito, era ela mesma. Exterioriza o mundo de si mesma. Aí, o que é que ele continua dizendo? Não nos cabe adotar como palavras mistificação. Não era de mistificação. Ela estava falando dela mesma, mas ela não estava enganando ninguém. Ela não estava fazendo ali, criando uma mentira. Ela não estava enganando. Não era mistificação, nem inconsciente ou subconsciente, para banalizar o fenômeno. Na realidade, a manifestação decorre dos próprios sentimentos da nossa amiga, arrojados ao pretérito, de onde recolhe as impressões deprimentes de que se vê possuída, externando-as no meio em que se encontra. E essa criatura estava extremamente melancólica, deprimida. Por quê? Porque ela estava presa ao passado. Presa a uma circunstância que ela viveu e ela não conseguiu
perdoar, não conseguiu deixar para trás. Mesmo ela encarnando numa nova experiência, aí o benfeitor diz até assim, ela nasceu da carne, mas não nasceu do espírito. Estava ainda numa... E como a gente está vendo como é importante o perdão, como é importante a gente esquecer, deixar para trás o que passou, de bom e de ruim. Jesus tem uma frase que diz assim, aquele que quiser me seguir, que pegar na charrua e olhar para trás, não é apto ao reino dos céus. A gente que quer evoluir, a gente que quer crescer, a gente deve olhar para quando? Presente e futuro. O passado passou, é só referência. O passado não, né, nos trouxe até aqui. O passado sempre é bom, mas não podemos nos pegar ao passado. Isso é uma coisa muito importante. O perdão, como é importante o perdão. Então, aí Hilário e André Luiz perguntam, mas e aí? Está na reunião mediúnica e essa criatura está nesse processo de animismo e não é mediunismo. Como é que ela deve ser tratada? Como deve ser tratada? Aí ele diz assim, com amor. Olha aí a mensagem da caridade. Caridade, não é isso que... Não é a bandeira do espiritismo? Não é uma pessoa que está encrencada? Deve receber o mesmo tratamento dado aos espíritos sofredores que se comunicam. Não é um espírito sofredor também, gente? É porque está encarnado, não é sofredor? É também. Todos nós somos, de certa maneira, sofredores. Todos nós somos encrencados de qualquer maneira. E a gente deve se tratar uns aos outros sempre com amor, sempre com caridade. E na reunião mediúnica, então, aí que deve ter caridade mesmo. Por quê? Porque quanto mais coeso, quanto mais harmonioso o grupo, quanto mais a gente cultiva nos grupos, seja um mediúnico, seja nos grupos espíritas, ou qualquer grupo religioso, ou grupo familiar, grupo do trabalho, os sentimentos da caridade e do amor, mais a gente produz coisas boas. Por isso que é tão importante a gente estar cuidando, a toda vez que todo conhecimento filosófico e científico da doutrina espírita vai sempre acabar no lado moral, vai sempre acabar no evangelho. As pessoas dizem, mas falar nisso em palestra pública, mas a gente acaba falando, acaba falando no principal, que é o evangelho, que é o amor, que é a caridade e tudo isso. Então, o dirigente, nesse caso, deve ter um tato fraterno, acolher a pessoa fraternalmente, porque ele diz até assim, muitas vezes em nome da verdade a gente humilha, a gente maltrata, a gente espezinha alguém, mas a gente deve sublimar todas as nossas relações, tudo, sempre a fraternidade, sempre o amor e a caridade como bandeira máxima em todos os aspectos. Aí ele pergunta também, e quais são as terapias a serem adotadas nesse caso? Quais são as terapias a serem adotadas? Primeiro, é preciso remover o mal, para depois fortificar a vítima em sua própria defesa. Amparo moral e amparo intelectual. As duas coisas juntas. O moral e o intelectual. Por que o moral e o intelectual? Dá o evangelho, dá o conhecimento de que é através da prática do bem que nós melhoramos. Não tem saída. Qualquer mal, ele se resolve com a reforma íntima. Não tem saída. Mas o amparo intelectual, a gente conhecer as coisas, a gente saber o motivo pelos quais as coisas acontecem, faz toda a diferença. Porque no mundo que nós vivemos hoje, que nós queremos respostas, não é? Nós somos seres hoje muito intelectuais. Não é qualquer coisinha que convence a gente. A gente tem que saber o motivo, tem que saber o porquê, tem que saber... E o Espiritismo dá essa gama de recursos intelectuais para que nós possamos compreender as coisas. Então, ele diz isso, amparo intelectual. E no invisível, Leon Denis diz o seguinte, esse é o mistério da psique, isto é, da alma encerrada, ou seja, trancada, com seus tesouros na crisálida da carne, e que dela se evade em certas horas, se liberta das leis físicas, das condições do tempo e do espaço,
e se afirma em seu poder espiritual. Então, quando nós nos emancipamos, nós entramos no transe, chegamos ao estágio anímico, quando damos as comunicações anímicas, não é a alma encarcerada no corpo que fala, mas é o espírito liberto, emancipado, livre, que fala. A gente precisa conhecer isso, principalmente nos grupos mediúnicos, e se conhecer. Não é? Aí vem aqui vivência mediúnica. Esse é um tipo de animismo. Nós vamos agora ver outro tipo de animismo. O animismo em que é a própria alma do médium que se emancipa e que dá a comunicação. Agora vamos ver. Ele diz o seguinte: na prática mediúnica, o animismo se revela sob dois modos distintos. A alma do médium se comunicando, foi o que a gente viu, a situação clássica, ou introduzindo suas ideias nas mensagens que se faz instrumento. Dois tipos. Ele vai, ou então vai receber a mensagem e começa a introduzir as suas próprias ideias na mensagem. Nem sempre é consciente. Nem sempre isso é fraudulento. Nem sempre isso é uma coisa que permeada com sentimento de mentira ou de engano, certo? Vamos ver isso aqui. Aí, lá em roteiro, Emmanuel nos diz assim: é necessário, contudo, reconhecer que na esfera da mediunidade, cada servidor se reveste de características próprias. Aí eu coloquei essa imagem aqui. Essa imagem aqui, se cada um de vocês fossem dizer o que vocês estão sentindo olhando para essa imagem, qual o sentimento dessa menina aí, dessa moça sentada aí, eu acho que cada um de vocês teria uma ideia, uma definição diferente. Não teria? Uma pessoa deprimida dizia assim: ela deve estar muito triste, deve estar aí na escuridão, né? No meio da noite e tal. Uma pessoa que fosse por exemplo, um curador da infância e da juventude, um promotor de justiça, um advogado, dizia: uma menor, sozinha, no meio da noite, não pode e tal. Não é? Uma pessoa bem alegre, bem feliz, dizia: que maravilha, está olhando o céu, olhando as estrelas, em comunhão com a natureza. Cada um de nós teríamos uma interpretação diferente. Não é? Cada um de nós colocaríamos na nossa interpretação um cunho que anímico, uma interpretação vinda da nossa própria alma, da nossa própria experiência, do nosso próprio filtro. Cada um de nós. Então, o que aqui diz o Talmud? Eu trouxe essa mensagem. Não vemos as coisas apenas como elas são, mas como nós somos. Tem tudo a ver, gente? Não é? E o que isso tem a ver com a mediunidade, gente? Vamos lá? Quando a gente recebe uma mensagem mediúnica, os espíritos não se expressam com palavras. Eles se expressam através de ideias, ideogramas. E o médium, ele vai o quê? Vestir a mensagem para dizer, ou através da psicofonia, falar, ou estiver através da psicografia, escrever a mensagem. E nessa circunstância, cada médium, muitas vezes, traz a sua própria mensagem. Coloca na mensagem o seu teor anímico, o teor da sua própria alma. E é impossível tirar isso da comunicação mediúnica. Por isso que hoje estão se dizendo medianímicos, fenômenos mistos, fenômenos medianímicos, porque cada médium reveste a comunicação, veste com as palavras que ele próprio possui. Aí o que André Luiz diz aqui? Examinando os valores anímicos, os valores da nossa própria alma, como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, ou seja, no mundo físico ou no mundo dos desencarnados, não podemos perder de vista o poder mental do agente e do recipiente. Quem é o agente? Aquele que age, aquele que se comunica. O recipiente é aquele que recebe. Então, se um espírito, digamos, um espírito de uma alta envergadura espiritual, de um alto saber, viesse dar uma mensagem por mim, o que eu podia esperar muito de mim? O vocabulário que eu tenho, o conhecimento que eu tenho.
Ele tinha que saber que aquela mensagem eu ia sentir, eu ia aprender, mas quando eu fosse expressar através das palavras, da palavra, porque eu sou médium psicofônica, ou da psicografia, eu ia vestir aquela ideia dele com os recursos que eu tenho. Ninguém pode dar mais do que possui. Você acredita que Chico Xavier teve esse problema? Tem uma história, né, que conta, que Chico Xavier mesmo contava, quando ele começou a psicografia, que foi o primeiro livro dele, Parnaso do Além-Túmulo, quando ele começou a sentir a aproximação de Augusto dos Anjos, ela vinha Augusto dos Anjos com aquele vocabulário dificílimo, alta filosofia. E ele um dia, né, Chico, aguando uns alhos, começou a receber um poema. E ele disse, meu Deus do céu, não estou entendendo nada do que esse homem está dizendo. Aí ele foi psicografar, disse que foi uma briga. Aí Augusto dos Anjos disse, escreve assim mesmo, do jeito que você está conseguindo, e pronto. Ora, gente, Chico Xavier, imagina a gente. Então, é isso que André Luiz está dizendo aqui. Nós, que seja do plano, não podemos perder de vista o poder mental do agente do recipiente. Porquanto a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos que vive. Eu não posso dar mais do que eu tenho. Ninguém pode dar mais do que tem. E a inteligência emissora já é submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. O espírito também, às vezes a gente pensa que é um espírito, vai se comunicar. Acha que o espírito vem dizer sobre Marte, Vênus, Terra. Ele sabe tanto quanto às vezes, tanto quanto nós. Ele não pode dizer mais do que ele sabe. E mesmo pode chegar um das estrelas e vir falar por a gente não consegue apreender. A gente não consegue assimilar tudo, porque não temos recursos intelectuais nem morais para isso. Simples assim. Digamos que eu vou chegar e vou dizer, fulano de tal, escreve uma carta para mim. Coloca mais ou menos assim, tal, diz, aí vai embora. Aí a pessoa vai pegar aquilo que eu disse e vai escrever a carta. Vai depender do que ela compreendeu, da possibilidade que ela tem de escrever, do vocabulário dela, de tudo, de toda a experiência que ela tem. Nisso reside o teor anímico nas comunicações. Por isso que, uma coisa que a gente não pode, de forma nenhuma, aos médiuns ou candidatos a médiuns, nos grupos mediúnicos, é ter medo. É meu, não é meu. Eu falo ou não falo. Lá vem a ideia. Não, vou ficar calado. Vai ver que isso é coisa da minha cabeça. Não é, gente. Seja anímico ou mediúnico, não seja uma coisa que seja um engodo, uma burla, uma mentira. Vamos trazer a mensagem com segurança. Perder esse medo. Porque sabe que tudo começa com anímico e vai desenvolvendo com mediúnico? Nós vamos desenvolvendo a capacidade mediúnica passando pelo anímico. Foi assim até com a própria humanidade. Nos primórdios da nossa civilização, quando a gente lê sobre a mediunidade, a evolução histórica da mediunidade, nós vamos ver que as comunicações antigas eram muito anímicas. Mas, com o passar do tempo, nós só estamos desenvolvendo esse sexto sentido. Essa capacidade mediúnica que está em desenvolvimento em todos nós. Não é interessante isso? Mas vamos lá. Vamos lá que minha hora chegou. A mente, isso lá está lá nos domínios da mediunidade, a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. A mente está na base de tudo. Não é? Os recursos que cada mente possui. Achando-se a mente na base em todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível crescer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós, das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor, que supervisionam nossa experiência. Quer se desenvolver como médium? Quer ter essa faculdade mediúnica ou anímica bem desenvolvida? Desenvolva o seu pensamento. Desenvolva suas potencialidades anímicas, os seus recursos morais e intelectuais. A prática do bem,
a leitura, o estudo, isso tudo nos enriquece. Nos enriquece, porque é o nosso patrimônio. O que a gente vai levar dessa vida, gente? Nada de material. Nada de material. Mas os recursos anímicos, aquele patrimônio que nós temos de conhecimento, experiências, principalmente no bem, como ela falou aqui tão bem, né? Foi tão inspirada a moça que falou aqui da campanha do doador, que a gente, ai meu Deus, eu tenho que doar sangue, pelo amor de Deus. Porque ela nos deu uma injeção de ânimo, né? Para a gente fazer a caridade. Então, nesses recursos, nós vamos o quê? É aquilo que nós vamos enriquecer nossa alma para levar para o sempre. Não vai se perder. Vai ficar tudo ali, ó. Mesmo que a gente encarne de novo, que a gente vai encarnar, né? Seja lá em circunstâncias que nós vamos encarnar, aquilo que a gente aprendeu estará lá, a nos impulsionar. Serão nossas ideias inatas, nossas inclinações. Se a gente vai buscar o bem, para onde vão as nossas inclinações? No futuro? Para o bem. Então, minha gente, essa mensagem foi rápida, resumida, mas espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, né? Como eu também. E muita paz a todos. Sei que vocês já conhecem esses conteúdos, mas para a gente rememorar, muita paz a todos, muita alegria e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.